Bom dia, esse é o Visão Libertária de 6 de junho de 2019. Antes das notícias, um breve update do caso Neymar, apenas para ressaltar que, apesar de parecer ter acontecido um monte de coisa de ontem para hoje, do ponto de vista jurídico não mudou nada. Sim, a menina que acusa o Neymar veio a público, falou a versão dela, foi divulgado um vídeo em que há uma briga entre os dois. Como esperado, ela contou uma história que faz sentido, como alertamos, sempre é possível criar justificativa para as mensagens do dia seguinte, sempre é possível explicar qualquer coisa. E sim, sua opinião pode ser que ela está mentindo, que na verdade ela que começou aquela briga, mas em tese qualquer um dos dois pode estar mentindo ali. Lembre-se, tudo isso já era parte do processo, já estava na pasta da delegacia lá do cara que investiga o caso. Então, do ponto de vista jurídico, não mudou nada. Eu pessoalmente continuo convencido que Neymar é inocente, mais provável, na minha humilde opinião, de alguém que não está sequer inteirado do caso, não conheço nada além do público, que a menina queria mesmo era arrumar um namoro com o Neymar. Pô, o cara é tão rico que até eu queria isso. Nem creio que ela quisesse dar golpe de cara, ela queria relacionamento. Só que chegou lá, ela viu que o cara não queria isso, relacionamento não ia acontecer, daí partiu pro plano B. Mas, como ressaltei no meu primeiro vídeo sobre o caso, nem eu, nem você, nem ninguém estava lá no quarto junto com eles para saber exatamente o que aconteceu. Como é típico em casos desse tipo, a gente só tem pequenas informações que cada uma das partes passa pra gente. Eu acho pouco provável, mas se ela conseguir fazer o caso de que foi agredida e que não deu consentimento para o sexo, se o Neymar não conseguir evidências favoráveis de outro ponto de vista, ele vai ter problema sim. Por mais que pareça claro uma coisa para o público, só quem está lá com o processo na mão tem todas as informações. Esse caso ainda vai levar muito tempo e o resultado é imprevisível. Como tantos outros casos na legislação brasileira, ao contrário do que bradam as feministas por aí, o homem é que já começa a maior parte dos processos na justiça, já meio que condenado. É aquele papo, justiça estatal é utopia. Não existe justiça de verdade se tem um governo por trás dela. Porque não há como haver justiça real. O conceito originário de justiça não existe se as partes são coagidas a aceitar aquele juiz. A coação elimina qualquer possibilidade de justiça real. Apenas partes que aceitam de livre e espontânea vontade um juiz podem ter justiça de fato. Mas vamos ver como esse caso do Neymar se encaminha. Esse caso está só no começo, certamente vai levar anos até o resultado final. No jogo de ontem, Neymar se machucou e saiu da seleção. Minha avaliação inicial lá no vídeo que eu fiz no domingo é que ele seria afastado da seleção em função da acusação. Por mais que não tenha culpa. Em termos de imagem, isso é muito ruim e certamente está rolando pressão de anunciantes por trás disso. Creio que não afastaram ele porque não quiseram dar a impressão de punição ao Neymar, de estarem tomando o lado da menina. Todos os jogadores ali da seleção, inclusive técnicos, têm medo desse tipo de coisa. Daí inventaram essa lesão aí, uma forma de atender os anunciantes, tirar o Neymar sem sacanear muito com o próprio Neymar. Foi uma boa solução. Quanto a fingir dor física, bom, o Neymar é craque nisso, vocês sabem, né? Encerrando essa breve atualização, vamos às principais notícias relevantes para o libertarianismo hoje. O Globo. Com empate por 2-2, STF retoma hoje o julgamento das privatizações. O pior grupo de criminosos que integra a máfia governamental é a galera que controla o micro-ondas da máfia. São chamados de Supremos Parasitas e compõem o Supremo Tribunal Parasitário Federal. São 11 elementos da pior espécie. Você sabe o que é o micro-ondas, né? Quando os mafiosos decidem que você é alguém que eles não gostam, daí eles colocam uns pneus em cima de você, jogam gasolina e tacam fogo. Algumas vezes, algumas máfias fazem isso fisicamente, outras máfias fazem isso figurativamente. Mas o resultado é sempre o mesmo. Seja feito pelo PCC, por traficantes do morro, Comando Vermelho ou a máfia governamental. Você no final acaba queimado. Não há diferença significativa em nenhuma dessas máfias. Apenas a máfia do governo é que é um pouco maior e por algum motivo que não conseguimos compreender muito bem, ela não se acha errada. Não sei porquê. Sabe-se lá qual o desvio de personalidade delirante que tem os ministros parasitários do STF, que não perceberam que Marcola, Fernandinho Beiramar deviam estar ali também, junto com eles, porque todos possuem exatamente o mesmo nível de ética. A única diferença é que, no mundo ideal, todos eles deveriam estar em Marte sem reserva de oxigênio, de forma a não prejudicarem a vida das pessoas honestas aqui na Terra. Mas veja o caso em questão que eles estão avaliando lá. Segundo dizem eles são os defensores do guardanapo sujo de 1988. Por algum motivo, o discurso deles é que as leis feitas em conformidade com o guardanapo sujo estão ok, e as leis feitas contra o guardanapo sujo são ruins e devem ser canceladas. Eu já expliquei que guardanapo sujo algum tem poder de tornar uma lei válida. Absolutamente qualquer lei só é válida quando ela é aceita por todas as partes envolvidas em um contrato explícito. Mas
Mas se os parasitas do STF, pelo menos, obedecessem às besteiras que eles mesmos pregam, seria menos pior, né? Eles continuariam estando errados, mas pelo menos estariam coerentemente errados. O que acontece hoje é que eles ignoram completamente o guardanapo sujo na hora de julgar qualquer coisa. Curiosamente, isso é a coisa correta de fazer, porque guardanapo sujo algum tem poder de obrigar ninguém a fazer nada. Só que, se o guardanapo sujo não tem poder de obrigar a eles, do STF, a segui-lo, por que eles acham que essa porcaria suja tem o direito de me obrigar a fazer alguma coisa? Meu ponto de vista é que, se nem o STF obedece à Constituição, por que eu deveria obedecer? Ainda vou tentar entrar com uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária alegando isso, viu? Só pra ver até onde é que isso vai. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária é um nome engraçado que se dá a uma peça de direito tributário em que você alega que não tem que pagar imposto porque não tem relação com esse ente, não tem nenhum motivo. Por exemplo, se eu tô aqui no Rio de Janeiro e a prefeitura de Caçapava do Sul resolve cobrar ISS meu, eu vou entrar com uma peça desse tipo pra dizer que, olha, eu não tenho nenhuma relação com essa prefeitura, nunca fiz trabalho lá, não tem por que eu pagar imposto lá. Não faz sentido? Eu também não tenho nada a ver com o STF, não tem nada a ver com a Constituição Federal de 88. Por que eu tenho que pagar imposto pro governo? Vamos ver até onde é que isso vai. O fato é que eles ignoram a Constituição claramente. Não existe qualquer indício em nenhum artigo, de nenhum item, de nenhum parágrafo da Constituição que diga que seja necessária lei aprovada pelo Congresso para vender estatal. Não existe isso, não tem lá. Só existe referência à necessidade de lei aprovada pelo Congresso para criar nova estatal. Extinguir estatal e criar estatal são coisas totalmente diferentes. Ninguém precisa somar 1 mais 1 para perceber que o que eles estão fazendo lá é ideologia. Não tem qualquer base, nenhum vapor de direito que sequer justifique eles apreciarem esse caso. Fica claro que querem sabotar o governo, só isso, porque gostavam mais da ideologia anterior. Ah, então aquele monte de bovino gadoso votou num cara que quer privatizar as coisas? O cara falou que ia privatizar na campanha, estava no programa dele e o povo votou nisso. Ah, foda-se esses bovinos, todo mundo sabe que eleição é palhaçada mesmo. Se não é pra ir na direção que eu quero, na direção de mais socialismo, não vale. Teria dito o pessoal lá do STF. Eu acho que toda ideia de governo é uma palhaçada só. Mas eu fico imaginando a mente do senhor bovino gadoso vendo que a parasitada lá ignora as bases que supostamente fundamentam a legitimidade do governo. Ah, o governo existe devido ao contrato social. Mas pensando bem, foda essa porra de contrato social, essa porcaria de Constituição. Não interessa se está escrito ou não, se a gente acha certo, é só arrumar uma justificativa bonitinha. A Rede Globo vai ficar do nosso lado mesmo. Então mete bronca aí, foda-se o senhor bovino gadoso. Ah, a legitimidade do Estado vem das eleições. Mas vamos ignorar o que esse pessoal gadoso votou, porque razões. O que a gente quer é só o que importa. Proíbe aí de privatizar, é só inventar umas desculpinhas bacana pra botar na Rede Globo que passa. Coitados são eles, se ainda acham que a Rede Globo ainda forma a opinião do povo brasileiro. A parasitada não tá prestando atenção, vão morrer na inércia. Rede Globo no jornal RJTV, primeira edição de ontem. Milícia aterroriza moradores. Você já é ANCAP e eu posso te provar isso. Acompanhe essa notícia. É contigo, Mariana Gross. 12:03, boa tarde para você. A milícia aterroriza milhares de moradores aqui do Rio e ela avança, viu? Sim, a milícia aterroriza muito mais que o Rio de Janeiro. A pior milícia que tem por aí aterroriza todo mundo em Banânia. E arranja novas maneiras de lucrar, sempre impondo medo às pessoas. Exato, a milícia vive para arrecadar dinheiro das pessoas. Não há absolutamente nenhum outro propósito ou objetivo na milícia. Inventam leis aleatórias e se você não der o seu dinheiro para eles, eles te sequestram. Numa região conhecida como Santa Maria, na Taquara, zona oeste do Rio, milicianos acham que são donos de tudo e de todos. Mas não é só em Santa Maria não, tá? Esses milicianos acham mesmo que são donos de tudo. Tu nasceu no Brasil? Ramané, se fu. Você ter propriedade minha, 27% do que você ganhar com o seu trabalho é meu, escravo. Teria dito determinado integrante da milícia. A gente começa essa edição conversando com a Raquel Norato, ao vivo. Raquel, boa tarde para você. Como é que funciona essa organização criminosa aí em Santa Maria, hein? Deixa que eu respondo, Raquel Honorato. Ela funciona exatamente como todas as organizações criminosas. O PCC, o Governo Municipal, o Comando Vermelho, o Governo Estadual, Terceiro Comando, Governo Federal, miliciano, tudo funciona exatamente da mesma forma. Tudo funciona exatamente da mesma forma e vai lá, agora é contigo, Raquel Honorato. Olha, Mariana, são tantos absurdos. Boa tarde para você, para todo mundo que está assistindo a gente. São mesmo, um absurdo completo.
que um morador, cansado de viver sob essas condições, resolveu contar o que ele vive. Resolveu virar ANCAP, lógico. Nessa região ali de Santa Maria, na Taquara, em Jacarepaguá. Ele disse que os milicianos que agem nessa região, eles estão fazendo um toque de recolher, ou seja, as pessoas têm horário para entrar e sair de casa, ou então para deixar a comunidade, eles controlam tudo. Todos os milicianos de todos os grupos mafiosos têm essas regras aleatórias. Querem mesmo controlar tudo. Alguns milicianos impõem toque de recolher, outros obrigam você a acender o farol do carro de dia, tem uns que proíbem você de usar patinete. Cara, é um absurdo. Inventam regras da cabeça deles e eles acham que você tem que obedecer. E não é só em Santa Maria não, hein? É no Brasil todo. Também controlam as informações nos celulares das pessoas. Eles de vez em quando fazem vistorias nos telefones. Sim, volta e meia tem capanga da máfia que obriga você a informar coisas aleatórias sobre a sua vida com um único exclusivo propósito de te explorarem mais. Geralmente a máfia dá um prazo para isso, que é no dia 30 de abril de cada ano. Eles chamam de IRPF. Mas não para aí. Agora querem informações até sobre seus bitcoins. Máfias querem saber tudo sobre você porque consideram que são donos de você. Você é escravo deles. E quando gostam do aparelho, ainda pegam para eles. Volta e meia fazem isso mesmo, viu? Outro dia, chegando no aeroporto do Galeão de um voo de Miami, vi isso acontecendo na minha frente. Uma senhora tinha uns celulares bacanas na bagagem, o pessoal da milícia que controla ali o aeroporto gostou dos aparelhos da senhora e pegou eles tudo. Na cara dura mesmo, pegam mesmo. Além disso, esse morador contou ainda que os milicianos, eles vão armados com um caderninho de porta em porta receber pelos serviços que eles cobram, como estacionamento, água encanada, IPTU. Epa, isso foi um ato falho? IPTU é da outra máfia, Raquel Norato. É terrível isso. Olha aí o caderninho da milícia. Todo ano aparece esse caderninho aqui na minha casa. E os milicianos usam mesmo violência, viu? Volta e meia eu vejo milicianos armados na rua aqui do bairro, importunando pessoas inocentes. Os piores deles usam um uniforme com o nome Guarda Municipal. Os caras andam armados e roubam mercadoria das pessoas que estão vendendo voluntariamente as coisas na rua. Ninguém é obrigado a comprar, ninguém é obrigado a fazer negócio. Os caras vão lá, batem e pegam a mercadoria dos garotos. Em alguns casos, mais graves, eles chegam a expulsar a família que não paga de casa, tomam aquele imóvel e vendem depois. Exato, um absurdo isso. Se tu não pagar o caderninho da milícia lá, o IPTU, meu amigo, eles fazem exatamente isso. Tu acha que o tio Suquita Crivella tem pena de alguém? Já avisaram que esse ano vão fazer uma rodada de penhora de apartamento com dívida de IPTU. É exatamente esse processo que você descreveu aí, Raquel. Eles tiram você de casa, vendem a sua casa para outra pessoa, segundo eles, para quitar suas dívidas do caderninho da máfia. Vamos ver todos os detalhes do que os moradores têm enfrentado nessa região na reportagem. Coitado dos moradores, vamos ver o que eles têm a dizer. Eles chegaram conversando, oferecendo segurança. O papo é sempre esse de segurança, né? Sempre começa assim. Toda máfia, quadrilha, milícia, traficante de favela fala a mesma coisa. Comigo aqui, se você se comportar direitinho, senhor Bovino Gadoso, eu vou prover segurança pra você. Vou proibir você de andar rápido com carro, de andar com farol apagado, vou proibir você de andar de patinete, tudo pela sua segurança, tá? Não é pra arrecadar dinheiro não, é só pra sua segurança. Lógico, se vier um ladrão te matar, nenhuma dessas máfias vai prover qualquer tipo de indenização por não ter cumprido um papel que eles próprios disseram que iriam cumprir. Não te deram segurança. Aprenda, Bovino, segurança fornecida por qualquer milícia é só papo. Segurança você só tem se você fizer a sua própria ou contratar de uma empresa privada idônea para isso. Eles chegaram conversando, oferecendo segurança, né, melhorias para a comunidade. Sim, depois da segurança vem o papo das melhorias, saúde pública gratuita e de qualidade, educação pública gratuita e de qualidade, vai vendo. Toda milícia é idêntica, só muda o tamanho e o nome. PCC, governo, Comando Vermelho, tudo a mesma coisa. Ah, mas as regras dessa milícia aí de Santa Maria são mais duras, parece que os caras obrigavam as meninas a dar pra eles, mais um monte de coisas absurdas. Ok, eu concordo, tem regras que são absurdas mesmo. Eu acho extremamente justo que se você não concorda com as regras aleatórias impostas por uma milícia, deve ser seu direito não obedecer tal milícia. Eu particularmente não concordo com nenhuma das regras de nenhuma das milícias. Principalmente não concordo com as regras aleatórias da milícia grandona, a tal do governo federal. Acho que só leis privadas deveriam existir. Você contrata a empresa de leis privadas que preferir, de forma a ter as leis que te agradam. E olha que beleza, é lógico que as melhores leis vão acabar sendo aplicadas, porque
Empresas com leis ruins, muito caras, muito rígidas, pouco rígidas, vão perder mercado e vão à falência. Apenas uma sociedade de leis privadas tem justiça válida. Veja o meu vídeo sobre isso, o que é uma sociedade de leis privadas. YouTube, Vox Adpocalipse vem aí. Meu amigo youtuber se prepara. Começou lá nas gringas ontem e, lógico, vai rapidamente chegar aqui em Banânia o Adpocalipse imposto pela Vox. Dezenas de youtubers foram banidos ontem, vários vídeos foram censurados e um monte de canais foram totalmente demonetizados, como o canal do Steven Crowder, aquele da melizinha com a placa Me Prove o Contrário, Change My Mind. O cara é um comediante, sim, um comediante ligado à direita lá. Dentre os vários quadros do canal dele, tem um que ele tira sarro de pessoas conhecidas, geralmente de esquerdistas. O mais engraçado desses quadros que eu vi foi que ele leu o projeto do Green New Deal da atriz e deputada americana Alexandra Ocasio-Cortez. Já falamos sobre esse projeto num Leitura ANCAP lá atrás. É aquele que, dentre outras coisas, proíbe vacas e proíbe aviões. Não, eu não tô de sacanagem não. O projeto dela era tão absurdo que bastou o comediante ler o texto do projeto para fazer comédia. Ele não precisou nem alterar palavras, incluir palavras no texto, não. Ele fez um programa de comédia lendo o texto de uma congressista. Pois bem, tem um comediante da rede Vox. Vocês sabem, Vox é uma empresa da chamada Nova Mídia, que tem um canal no YouTube, mas também tem um site. Só que essa nova mídia que segue exatamente a forma da antiga mídia. Tem um discurso político esquerdista, recebe montanhas de dinheiro de grupos tradicionais, como a MSNBC. Aliás, a MSNBC já reconheceu que todo investimento feito na Fox foi perdido, não esperam recuperar mais nada ali, a empresa também já falei sobre isso em outro vídeo. Pois bem, esse comentarista chamado Carlos Maza é declaradamente gay. O cara é famoso lá, tem um canal dele dentro da Vox com milhões de seguidores, e o Steven Crowder constantemente faz piada com ele, inclusive usando um jargão que o próprio Carlos Maza usava na sua biografia do Twitter. Eu não lembro qual era o jargão exato, eles apagaram isso depois em virtude desse problema todo, mas era alguma coisa tipo, o cara se definia como um gay porter. Uma besteira assim, pra dizer que era gay e era repórter. Lógico, não foi só isso, o Crowder é comediante, ele fez várias piadas com o cara, só que o Carlos Maza se diz ofendido com isso, com um termo que, até pouco tempo atrás, estava na bio dele mesmo no Twitter. E o cara começou uma campanha para demonetizar o Steven Crowder, chamou no Twitter, fez campanha para todo mundo denunciar os vídeos do Crowder e tudo mais. Falou até com anunciantes para eles pararem de anunciar no YouTube, porque o YouTube, segundo ele, apoia a homofobia, essas coisas. O YouTube, depois de algum tempo, respondeu falando que fez uma avaliação grande do canal do Crowder e, embora ache a linguagem ofensiva, está dentro dos limites das regras do canal. Mas, mesmo assim, resolveu aumentar o rigor na sua aplicação dessas políticas. Isso significou que ontem vários canais de direita, todos de direita, nenhum de esquerda, foram colocados na geladeira, sem monetização, sem divulgação, e o YouTube falou explicitamente que vai dar mais espaço para os canais de mídia tradicional. Lógico que essa desculpa do Carlos Maza é uma besteira. Todo mundo já está sabendo que as empresas de mídia tradicional estão na merda, a jogada toda foi uma forma de pressão para o YouTube diminuir os canais menores e dar mais poder ainda para os grandes canais de mídia tradicional. Essas pessoas têm conseguido seguidamente convencer anunciantes a convencerem o YouTube a danificar seu próprio negócio. Não vejo a hora dos anunciantes fazerem uma pesquisa de mercado sobre isso, porque eles vão perceber que estão, de fato, machucando a própria marca com essa política. Hang in there, amigo YouTuber. Se segura aí porque vai ficar pior. Obrigado pela audiência. Se você não quer deixar de ver meus vídeos, não esqueça de me seguir também no BitChute, Minds, Gabay, Libre. E lembre-se, tem vídeos exclusivos meus nesses canais, vídeos ótimos que você não vai ver se não for lá. Vai ficar sem ver porque eu não vou colocar eles no YouTube nunca. Se meu canal sumir daqui, você já sabe o que houve. Também tenho canais no Facebook, no Twitter, mas esses dois estão em sincronia com o YouTube, então não adianta muito. Se acontecer alguma coisa no YouTube, Facebook e Twitter também vai nessa. Então é isso daí, até a próxima.